livro de rio. Que chato. Chato é tu, guri. Vai pescar. Um rio, em qualquer parte do mundo, tem uma grande importância. Mesmo sem a presença próxima do homem, eu cumpro meu papel na natureza, integrando um ecossistema, influindo na composição da flora e da fauna, na formação do clima e do microclima, ao longo da bacia em que eu pertenço. O conjunto dos rios do planeta, somados aos lagos, oceanos, clima, solo, vegetação e animais, constitui o grande patrimônio que a população mundial pode desfrutar. Se me permitem, quero fazer uma pergunta. Qual a consciência necessária para administrar, com competência e sensibilidade, estas fontes de vida que recebeu de herança? Que responsabilidade tem o homem com tudo isso? Como repassar toda essa riqueza e abundância às futuras gerações? Tanta água, tanta beleza, tanta fragilidade. A água necessita de socorro e proteção. Isto foi declarado no documento dos Direitos Universais da Água pela ONU em 1992. Segundo o Rio Grande do Sul, a Organização das Nações Unidas redigiu em 1992 um documento chamado Declaração Mundial dos Direitos da Água, em função dos problemas de escassez que atingem muitas regiões do mundo, sendo a água colocada como um direito fundamental em função da necessidade alimentar para a vida. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem. Sempre estive aqui, fornecendo uma vida abundante aos municípios, tanto os atuais ou aqueles que um dia já foram pequenos. Em meu curso, ao longo de minhas margens, visitei povoados, vilas e cidades que se limitam com a bacia hidrográfica Taquariantas. Todos os afluentes tiveram uma importância histórica muito grande. Pense você, não haviam estradas. Os rios foram verdadeiras estradas líquidas, com uma navegação responsável pela chegada de alimentos, vestimentas, calçados, remédios e até notícias. Uma atividade tão intensa fez surgir grandes empresas de transporte, como a Navegação Aren e a Navegação Aliança. O Rio das Antas, ele nasce entre São José dos Ausentes e Bom Jesus. Ele nasce com pequenos regatos que vão se formando, né? Ali existe
uma espécie de vegetação que se chama turfas. E existe essa vegetação, aí ele passa por Bento, por toda essa região da serra e vem vindo. E depois, em Guaporé, nasce o Rio Carreiro. O Antas vem de lá e é Antas, porque lá existia muita anta, né? E ele se encontra com o Carreiro em São Valentim do Sul, no distrito de Santa Bárbara. Por um pequeno espaço de distância, eles correm paralelos, né? E depois, próximo da ponte, eles se juntam e ficam um só. Quando eles correm paralelos, eles têm águas de cores diferentes. A partir daí, chama-se Taquari. Então, nós temos o Vale das Antas, que é o da Serra, e o Vale do Taquari, que é aqui a Zona Baixa. E ele vai indo, então, em direção a Bom Retiro, Taquari, Triunfo, onde desemboca no Jacuí, que forma o Lago do Guaíba. Esta é a localização hídrica da bacia. Se a gente olhar aqui para trás, à minha esquerda, a gente vai ver o município de Estrela. Mas este município, há algumas décadas atrás, foi contemplado com um grande potencial, que era o entroncamento rodo-hidroferroviário no Vale do Taquari. Ali foi construído um porto que, no começo, transportava alimentos, soja, trigo, milho, tudo o que era transportado. E, na verdade, ele foi bem pujante por um tempo. Mas, com o surgimento da BR-386, a sua ampliação, o transporte rodoviário, ele evoluiu. E, consequentemente, o transporte hidroviário diminuiu. Na beirada dos rios, em alguns lugares, como Lajeado e Taquari, havia uma marche-bomba, que era um equipamento que os navios deixavam o material, colocavam do lado de fora, né? Eram carregados em pequenos trolleys, pequenos equipamentos, e eram puxados com um trilho até a beira do rio. E chegava ao nível da calçada, né? Então, da beira do rio ao nível da calçada. E ali, então, os comerciantes iam buscar seus materiais. Em alguns lugares onde não havia isso, os comerciantes chegavam do interior, eles vinham buscar seus mantimentos, seus produtos, na beira do rio, em Mussum ou em Roca Salles. Eles vinham naquela época com tropa de burros, chegavam na beira do rio, esperavam o descarregamento do seu material, acertavam lá coisas que precisavam acertar, carregavam os burros e voltavam para casa. Então era um momento muito difícil esse transporte, mas o rio era sem dúvida de grande importância. Uma coisa interessante também, que o correio era feito pelos barcos e o jornal também chegava pelos barcos. Então, na verdade, a importância para os 120 municípios da bacia hidrográfica é, sem dúvida, algo indescritível. Existem aqueles que percebem a minha existência na forma de um cenário paisagístico e aproveitam o meu acolhimento para descansar, passear e se divertir. Mas há também quem busque por descobertas, aventuras, ou simplesmente queira registrar aquilo que eu represento, contribuindo com o seu conhecimento para as gerações futuras. Ao longo do tempo, depois que as rodovias foram sendo criadas e tal, então a utilidade do rio foi mudando um pouco. Deixou de ser esse meio de transporte de alimentos, de medicação, de outras coisas, para se tornar mais lazer, né? Então, na verdade, lazer, geração de energia com as hidrelétricas, né? O lazer que é praticado de diversas formas. Na zona da Serra, por exemplo, nós temos rapel, nós temos tirolesa, nós temos esses esportes mais radicais. Aqui na Zona Baixa nós temos mais esportes náuticos, então jet ski, barcos pequenos de passeio, né?
e coisas assim. Os homens e suas máquinas. Demonstrações de coragem eu testemunhei nessas águas por décadas. Adrenalina e velocidade combinadas a competições de motonáutica. Atraíram multidões nos finais de semana. A disputa das provas fez nascer uma equipe. E anos mais tarde, originou a criação do Clube Náutico Delta em Cruzeiro do Sul. De muitos anos almoçando com o seu Lauro Berges e toda semana conversamos sobre algum assunto. E um dia surgiu, que nós estávamos almoçando em Encantado, que era a capital do Ouro Branco. E vinha navio até Encantado buscar a banha. Tá? Aí eu questionei ele, como o rio está muito seco, não é navegável hoje, questionei ele se ele sabia, se ele conhecia como era o vento, o rio naquela época. Ele mais ou menos explicou. Aí fiquei matutando, daí eu pensei, vou filmar o rio de cima. Como eu sou voador há mais de muitos anos, eu sempre imaginei, vou deixar alguma coisa filmada para gerações futuras verem como o rio era em 2020. O rio tem uma extensão de quase 800 quilômetros, então tu começa no meio de um potreiro com um olho de água do lado de um cânion que faz divisa com Santa Catarina e vem descendo o rio. Né? Então tu passa tanta coisa imensa assim que é impossível de descrever. Tentar mostrar alguma coisa nas imagens. Então a ideia era essa, né? Era voar desde a nascente, onde ele nasce. Tá? Ele nasce bem no meio do potreiro, bem na divisa com Santa Catarina, na descida da Serra da Rocinha, até Porto Alegre. Então ele começa com o Rio das Antas, Veranópolis se transforma em Taquari, aqui em Bom Retiro ele vira Jacuí, ou um pouco mais abaixo do Bom Retiro, vira Jacuí, e depois ele abastece o delta do Guaíba. Então a intenção era deixar tudo registrado para futuras gerações ver como é que era o rio em 2020. O sol de mais um dia que amanhece na imensidão e o brilho do orvalho que cai na plantação. E o do rio que me lembro muito do falecido pai, quando eu tinha 8, 10 anos, aí eles pescavam só em fim de semana, daí eu ia junto, né? Primeira vez, quando eu fui pro rio com o pai, de noite não dormia de medo, a gente não era acostumado, né? Dormia no meio da barranca, nas ilhas, né? Mas depois de um tempo a gente foi indo se acostumando, né? Se nossos pais pudessem voltar a olhar como é que era, como é que está hoje, eu acho que eles querem de volta pro buraco, né? Que está tudo destruído, né? Desbarrancamento, o rio ficou mais largo, mais raso. Hoje praticamente tem 10 pescadores para um peixe, né? E antigamente era o contrário, você tinha 10 peixes para um pescador, né? Essa é a verdade, né? Aí muita gente diz, não tem uma pintada. Tem. Só quando o rio abaixa, que nem agora, daí o pescador, ele judia. Não vou dizer todos, mas a maioria, essa é a rede para tudo que lá, ninguém respeita, né? E esse é o mal do humano, né? Que amanhã depois, eles mesmos, se eles vão falar para os filhos, para os netos vão dizer, mas que bicho é esse peixe? Não é capaz de nem conhecer mais, né? Porque está indo, pouco a pouco está indo para o fim, né? Tem muito pescador, né? E o pessoal não respeita o correto. Mas aí tem que vir lá de cima. O correto, na época da Piracema, ninguém devia pescar, nem de terra. É uma época que o peixe se produzir, né? E onde é que dá mais peixe na época da Piracema? Que aí o peixe começa a subir para desovar, né? Eu prefiro linha de mão, que a gente sente mais sensação do peixe, né? E até que tu tira um peixe linha de mulher, eu tiro 2 na linha de mão. Não é que é mais prático, né?
mas a experiência, né, o cara tem. E aí o peixe, quando eu tiro ele, vem o pintado, aí fica, para não ficar na dúvida, eu abro um pedacinho de metro, que o pintado ele tem que ter 18 centímetros. Se ele deu 17,5, largo. E se deu 18, se tem, está dando bastante mais largo também. Mas o mínimo é 18. Né? E isso a grande maioria não pensa. Eles não têm consciência, né? Tem que largar para deixar crescer e produzir, né? Isso é o meu hábito, né? Infelizmente tem mais gente que faz isso, mas são poucos, muito pouco, né? Vai dizer, a natureza vai dizer. Aqui, as enchentes, elas são quase um evento anual combinado, vamos dizer assim. Dificilmente tem ano que não ocorre enchente. Então, algumas são mais elevadas, né, muito mais elevadas. Uma bem famosa é de 41. Depois teve uma de 56, que também foi muito grande. De 2020, em 60 anos, foi a maior, né? Então, na verdade, a enchente ela é muito prejudicial. Prever que vai dar uma enchente tão grande é quase impossível. Se prevê que tem enchente, sim. Se começa a chover muito, se o rio está subindo lá Encantado, né? Vai descer, subiu em Mussum, subiu em Encantado, né? Consequentemente, ele vai vir para cá. Às vezes, nem as autoridades conseguem, em tempo hábil, fazer as pessoas saírem. Existem estudos, mas ainda não se chegou ao ponto de resolver isto, de como é, o que é que exatamente tem que fazer para que o rio não venha para fora, né? Que algumas atitudes, algumas coisas teriam que ser feitas. Mas são tantas as necessidades que acaba que isso vai ficando, né? E, consequentemente, todo ano a gente pode se preparar para enchente. É difícil o ano que não tem enchente, mas no ano que não tem enchente, provavelmente vai ter uma seca, né? Que é o seu oposto. E a seca também ela é muito prejudicial. Então, são dois fatores que a gente ainda com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, com tudo que se tem, a gente ainda não conseguiu achar uma solução ideal para isso. É tão rara a consciência ambiental. Nada é mais triste que uma visão equivocada, pequena e egoísta do ser humano com o meio ambiente. Resultado da sua cultura ou da vivência. Com urgência, as pessoas precisam compreender melhor o habitat onde vivem e aprender a coexistir com o meio ambiente. Uma coexistência baseada no respeito e harmonia. Mas o rio também é fonte de alimento, ainda hoje. Ele foi uma grande fonte com várias espécies de peixes de todos os tipos. Tinha animais também, outros animais aquáticos, como antas, né, capivaras e coisas assim. Hoje em dia, devido à poluição, devido a uma série de intempéries, esse grande alimento, ele não existe mais em tanta quantidade, né? Existe sim, tem ainda gente que pesca esportivamente, tem uns que pescam e levam para casa, vendem, né? Mas a grande variedade, ela não existe mais. O que está acontecendo também? Uma coisa bem ruim, é que os dejetos, o lixo, ele está indo para a água. Então as pessoas largam objetos, coisas quebradas, não fazem uma seleção direito e às vezes vão diretamente no rio e largam lá. A gente tem recolhido coisas horríveis, sofá, pedaços de carros, tapetes, berço de criança, enfim,
é uma poluição que, na verdade, não deveria acontecer, mas que está acontecendo. Então, isto tem prejudicado muito os rios. Inclusive, alguns pequenos afluentes, eles vão se eliminando, porque, na verdade, ou pela ação do homem, plantando, trabalhando ali nas suas margens, ou colocando lixo, poluição, e não fazendo o encanamento correto para o despejo de dejetos que saem das casas, dos prédios, né? Vão todos diretamente para a corrente, né? E vão para a água. Com a fundação do comitê, em 94, se começou um trabalho de consciência ambiental, além do plano de bacia, monitoramento de várias outras coisas. Então, entre esses projetos educacionais que foram surgindo, um deles é bastante importante para Lajeado e a região. Chama-se Viva o Taquari Vivo, chamou-se assim no início. Este é um sonho do Gilberto Soares, que era diretor de responsabilidade social da ACIL, aqui em Lajeado, Associação Comercial e Industrial, que queria que a comunidade de Lajeado ficasse voltada de frente para o rio. Então ele criou esse projeto, que num primeiro momento serviu para recolher lixo do rio. Então, centenas de voluntários de empresas individuais, entidades sociais, clubes de serviço, se juntam uma vez por ano, normalmente no final de março, início de abril, para fazer este movimento. Há 2 anos atrás, a gente ampliou esse projeto e ele agora se chama Viva o Taquari Antas Vivo. Então, no mesmo dia que se faz a ação aqui em Lajeado, outras cidades, outros municípios da região da Serra fazem também a mesma atividade. Então, está não surgindo, porque isso já vinha de bastante tempo, a consciência ambiental, mas já está modificando a maneira dos jovens e também de alguns adultos de ver o rio e de ver que não é possível continuar do jeito que está. Rezo sempre ao Nosso Senhor, para esta geração de computador, contra a natureza não se dispor. A voz da natureza ecoa, só ela humaniza a humana pessoa, e o amor tudo cria e povoa. Você pode passar uma vida inteira em minhas margens. A cada dia verás coisas diferentes, pois o rio muda todos os dias. Um velho rio, uma nova canção. A água que foi nunca mais vai voltar. A natureza e a imaginação, um sopro de vento a dançar. Um canto feito luz na escuridão, que a melodia vai iluminar. Onde o destino é o teu coração, como um rio que deságua no mar. Velho rio me lava, chuva, vento leva, o meu barco leva. Da gente.